Destaque recebe para uma conversa o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Acompanhe comigo o perfil do nosso convidado. Pierre Lucena é doutor em Administração e Finanças pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Economia pela UFPE. Atualmente é presidente do Porto Digital, um dos principais ambientes de inovação no Brasil, com mais de 11 mil colaboradores e mais de 300 empresas envolvidas. O Porto Digital é um parque tecnológico voltado para a tecnologia da informação e comunicação e também para a economia criativa. Ele tem matriz no bairro do Recife e também tem braços na Universidade Federal de Pernambuco com um laboratório de tecnologia e em Caruaru com o Armazém da Criatividade. Em 2021, as empresas ligadas ao Porto Digital tiveram um faturamento superior a 2 bilhões de reais e atualmente o Parque Tecnológico de Pernambuco é considerado um dos maiores e mais rentáveis do Brasil. Pierre também é coordenador do Núcleo de Estudos em Finanças e Investimentos da UFPE e foi comentarista de economia na TV Jornal Recife. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Que alegria tê-lo no destaque para falarmos de desenvolvimento. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Pierre, muita gente, por mais que o Porto Digital tenha o nome propagado, consolidado em nosso estado de Pernambuco, muita gente ainda traz uma dúvida do que é o Porto Digital, se é uma OS, e quais os impactos que o Porto Digital tem para o desenvolvimento da capital, consequentemente, reflexos para o estado de Pernambuco. Bom, veja, essa é uma dúvida comum, inclusive de pessoas que são da área de tecnologia e que não sabem exatamente o que é o Porto Digital. Mas só para a gente entender, o Porto Digital ele é uma política pública gerenciada por uma instituição privada com o objetivo de fazer tecnologia e inovação, propriamente no centro da cidade do Recife, que é onde a política pública está, e, obviamente, nos seus hubs agregados, como é o caso do Armazém da Criatividade de Caruaru. Então, ela é uma política pública municipal, no caso do Recife, né, de atração de empresas de tecnologia para cá. Hoje, nós temos aqui 350 empresas e organizações trabalhando, aqui a grande maioria no bairro do Recife, na área histórica, com um pouco mais de 13 mil colaboradores, né, que estão produzindo inovação no Brasil e para o mundo. Então, na verdade, quando você define o Porto Digital, ele é o que a gente chama de um ecossistema de inovação, ou um hub diferente, porque é um hub aberto, né, onde, na verdade, ele circula muito pelas casas e ruas aqui do bairro do Recife, mas com o objetivo de produzir inovação para o Brasil e para o mundo através de conexões que são geradas entre as mais de 13 mil pessoas que estão aqui e as 350 organizações. Organizações que são empresas ou ainda institutos de ciência e tecnologia, a gente tem 7 aqui dentro, faculdades que são parceiras, ou mesmo a nossa faculdade que é a César School, veja, a Apple está aqui dentro, Microsoft também está aqui dentro, mas de telefonia. A Apple está aqui dentro, a Motorola tem os aplicativos seus aqui, a Nokia também, e a Samsung faz os testes de Android aqui dentro também. Então, isso tudo é uma entrega muito significativa que a gente faz hoje para o país, né? Através aqui do que é construído aqui em Recife. Nós somos um parque basicamente de software, e apesar de nós sermos um parque com um portfólio muito amplo de serviços que vão desde a área de segurança de informação até a inteligência artificial, a gente tem hoje uma entrega de mobile realmente muito significativa. Com essa entrega relevante do Porto Digital, objeto de uma experiência de sucesso apresentada pelos os números que o presidente nos observa, não seria um objeto de inspiração, por exemplo, para uma política de Estado da correlação inovação e desenvolvimento, presidente? Olha, a gente gostaria de ter mais apoio para ficarmos maiores. Hoje, o principal desafio de todo o hub de inovação no mundo, não é aqui, é justamente a questão do capital humano. E é aí que a gente tem um diferencial muito significativo. Recife é a capital brasileira que tem a maior quantidade per capita de estudantes de tecnologia do Brasil hoje.
E aqui estão 600 PhDs em ciência da computação. 500 foram formados na Universidade Federal de Pernambuco, que é nota 7 na CAPES, mas isso, na verdade, irradiou um sistema universitário próprio aqui na região metropolitana, que faz com que a gente tenha esses números e com que a gente tenha o Porto Digital. No caso do interior de Pernambuco, também nós temos duas grandes oportunidades, Caruaru e Petrolina. Essas duas cidades também possuem cursos, por exemplo, aí em Caruaru tem sistema de informação na Universidade de Pernambuco. E isso também ajuda a ter um sistema universitário aí. A Universidade Federal de Pernambuco também está se preocupando em montar seu curso de ciência da computação. Petrolina tem a mesma coisa, tem a Univasf lá dentro, tem a FACAP. Então, quer dizer, você já tem uma espécie de um micro ecossistema educacional na área de tecnologia. Vale salientar o seguinte, ambientes de inovação são prioritariamente projetos educacionais e científicos. Basicamente por aí. Você precisa ter a formação de capital humano em escala para poder ter inovação, ter uma base empresarial que possibilite a construção de inovação, e você precisa também ter institutos de ciência e tecnologia agregados a isso. Não é à toa que o Vale do Silício está lá do jeito que está, porque, na verdade, existe uma base universitária muito forte. Não é à toa que o Porto Digital está aqui em Recife, que a gente teve uma base educacional a partir da Universidade Federal de Pernambuco, que foi muito forte. Então, é isso que é o diferencial de qualquer ambiente de inovação. Agora, eu sempre digo, veja, em todo lugar falta gente. Não? Na Alemanha, tem 400 mil vagas em aberto na área de tecnologia, porque é uma área muito nova e com a pandemia ainda tivemos uma transformação digital forçada que fez com que muito mais gente, ou que as empresas, na verdade, precisassem de mais gente de tecnologia. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem, o Brasil ele abre mais ou menos 70 mil novas vagas por ano, segundo o Abrascom. Só que nós só formamos, quando você soma todos os cursos de tecnologia no Brasil, 28 a 29 mil pessoas por ano. Isso é muito pouco. Então a gente tem um gap aí de 40, 50 mil vagas todos os anos que você não preenche. Né? Fora gente que vai para fora ou gente que se forma, que não está efetivamente habilitada para o mercado de trabalho. Então, porque é um mercado de trabalho global. Essa que é a verdade. Quando você pega... os dados são assustadores. O estado de São Paulo, somado, tem menos alunos de ciência da computação do que direito na FMU, que é uma faculdade só. Isso é muito pouco aluno. Recife é a cidade proporcionalmente que mais forma no Brasil e a gente só formou 505 pessoas. E a gente aumentou 1.700 colaboradores no ano no Porto Digital. Então o desafio é imenso. Agora a gente precisa de um projeto nacional de formação de capital humano. Nós perdemos duas grandes... Veja, nós temos uma rede universitária federal muito boa. Isso é indiscutível. É uma das melhores redes do mundo hoje, mas nós perdemos duas grandes oportunidades de avançar nisso. O primeiro foi o Reúne, que foi a expansão das universidades federais, que foi muito positivo, porque nós conseguimos expandir para o interior, por exemplo. Caruaru teve a Universidade Federal de Pernambuco chegando, Vitória também, Serra Talhada, então a gente expandiu, só que nas capitais, principalmente, a gente fez a expansão, mas a expansão de cursos e não de vagas. Então, por exemplo, a gente abriu uma série de cursos que não têm empregabilidade. Por exemplo, nós abrimos engenharia naval na Federal de Pernambuco, porque a gente tinha um estaleiro que não tem mais. E está lá hoje o curso. Quer dizer, a gente podia ter aberto mais vagas de medicina, mais vagas de tecnologia, vagas em áreas que estavam precisando de gente. Mas, basicamente, o que a gente precisa hoje é de um projeto liderado pelo governo federal de formação de capital humano em alta quantidade. Não, e, obviamente, em alta qualidade também. Isso a Universidade Federal consegue dar. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai ser jogado ali para a série D, digamos assim, da inovação. Hoje a gente está na série C, o Brasil em si, né? E não é porque a série C está tão ruim assim, não. É porque é o seguinte, a série A só tem dois países, que é a China e os Estados Unidos, certo? É quem está. Na série B está a Coreia, a Alemanha, Inglaterra, a Índia, então isso daí. E na série C, nós estamos lá junto com alguns outros países médios também, certo? Israel, Espanha e tal, mas a gente não pode ser comparado a Israel e a Espanha, porque nós somos muito maiores. Então a gente tem que fazer valer o nosso tamanho. Agora, para isso, a gente precisa pensar estrategicamente, colocar o Brasil no centro dessa discussão e ver que é uma grande oportunidade para empregar os nossos jovens. Veja, as capitais brasileiras, e Recife não foge a isso,
ou mesmo as cidades polo, como Caruaru, Petrolina, elas precisam melhorar a renda média de seus cidadãos, principalmente da juventude. E a gente só consegue fazer isso com áreas de serviço especializado, com saúde, tecnologia, educação, serviços de engenharia. Isso é basicamente que vai mudar a qualidade de vida nas cidades. A China, 40% dos formados é na área de exatas. Aqui no Brasil isso é 17%. E mesmo assim a gente forma muita engenharia que não tem mais emprego. Então, ou a gente pensa a educação como, na verdade, como potencial estratégico para o crescimento econômico, ou vai ficar realmente muito difícil. A gente não vê essa discussão evoluindo, o trem está passando, a gente está perdendo esse trem e a hora de entrar nele é agora. Mas eu acho que a gente pode chegar muito mais longe se a gente tiver uma estratégia correta de posicionamento, porque não dá para todas as universidades fazerem tudo. Mas você pode... Nos Estados Unidos é isso. Presidente, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando de inovação, de tecnologia e da importância do capital humano diante das novas tecnologias. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o Destaque, conversando com o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. No bloco passado, falávamos da grande importância da valorização do capital humano e, consequentemente, a questão da formação. E uma política de Estado seria o caminho, e conversávamos sobre essa questão. A formação de base ainda é um grande problema? Olha, é um grande problema, não tenho a menor dúvida. Se você você obviamente vendo os indicadores internacionais no qual o Brasil também é posicionado, os resultados nossos são os piores possíveis. Tá? Mas o principal problema que a gente tem hoje é a absoluta falta de prioridade nacional para a educação. Eu estou falando isso não é de um governo ou de outro, não, isso é proliferado pela sociedade como um todo. Quando você faz as pesquisas para saber se a população acha que a sua escola está boa, na escola pública, o menino está indo para a escola, tem merenda, tem aula, você está mais ou menos satisfeito. Então, isso, na verdade, fez com que a gente tivesse um problema geracional muito grande, quer dizer, a gente já está perdendo a próxima geração. E isso é refletido muito claramente no professor. Isso é claro. Professor, hoje, eu estou dizendo, eu sou professor já há 25 anos, né? Mas eu estou numa situação diferenciada que é numa universidade federal, sou professor de ensino superior. Mas o professor de ensino fundamental, por exemplo, é um guerreiro nesse país. Ele é mal remunerado, ele não tem sua profissão reconhecida, ele, como profissional, ele não é valorizado. Né? E ou a gente muda efetivamente isso, ou a gente não vai conseguir dar um passo adiante. Né? E você não vê nenhuma movimentação da sociedade para fazer isso. Isso seja o governo que for. Né? Seja o governo que for. Né? Porque a gente tem uma base muito grande de professores e também de estudantes. Só para ter uma ideia, a maior, teoricamente, empresa do mundo é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem 600 mil colaboradores. Então, espalhados por uma malha de 8 mil escolas. Então, não é fácil você fazer isso. Mas a gente precisa dar um passo além, né, e colocar a educação efetivamente como prioridade. O mercado, ele já entendeu o papel, a importância, o impacto que tem esse caso de sucesso, que é referência para o Brasil, que é o Porto Digital? Já, a gente, hoje, só para ter uma ideia, todos os dias eu recebo empresário do sul do país aqui para conhecer o caso de sucesso, que é o Porto Digital. Aqui em Pernambuco é a mesma coisa. Hoje a gente é colocado, de certa forma, como prioridade dentro das discussões empresariais, como um grande ativo que Pernambuco possui. Hoje esse não é o problema, né? E isso aconteceu, obviamente, porque a gente já vem trabalhando há um certo tempo, estamos completando 21 anos desse projeto, mas a gente quer ir muito mais longe. Isso é que é a verdade. A gente acredita que ele tem potencial para ter 50 mil pessoas produzindo inovação aqui em Recife, mais umas 10 mil em Caruaru, Petrolina, Garanhuns e outras cidades.
Quer dizer, a gente tem esse potencial, a gente fez alguns deveres de casa muito importantes. Esse que eu falei do ensino médio, né, isso é muito importante, né, da melhoria da qualidade da escola pública com escolas de tempo integral. Então, a gente fez esse dever de casa. A gente tem, na verdade, um grande hub aqui, que é o Porto Digital, que outros estados do Nordeste não têm. Então, a gente já tem um potencial instalado aqui dentro. Agora, falta, na verdade, a gente dar um passo de escala daqui para frente. A gente já tem hoje 13 mil pessoas, né, trabalhando aqui dentro. A gente, esse ano, deve crescer algo em torno de 20%. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu 50% de faturamento. Isso é muita coisa, né, para um projeto, como eu disse, novo, faturando aí quase 3 bilhões de reais para a cidade do Recife, né, já influenciando, inclusive, no PIB da cidade. Mas a gente pode ir muito mais longe, precisando, obviamente, dar escala para isso e resolver alguns problemas que estão pelo caminho aí, que a pandemia, inclusive, deixou, como, por exemplo, a questão do empreendedorismo, que a gente vai precisar escalar a partir de agora, né? A área empreendedora vem sofrendo muito, tanto com a falta de fomento público, né? Porque é uma área que precisa de investimento, porque é o início da jornada do empreendedor, é a educação empreendedora mesmo, né, a parte de incubação e tal. Isso quem vai ter que ser, tem que ser fomento governamental, isso em todos os países é assim, todos os países, né, e a gente não tem isso, e principalmente porque a área de empreendedorismo sofreu muito pela falta de contato humano. Então, retomando isso, passando para um outro patamar a partir de agora, mas a gente tem planos muito ambiciosos para a cidade do Recife, em relação ao Porto Digital. A gente acha, a gente tem certeza, na verdade, que a gente pode chegar muito mais longe, né, recebendo e sendo justo. A gente tem recebido ajuda ao longo do tempo de todo mundo, do governo, de prefeitura, das prefeituras como de Caruaru, por exemplo. Então, assim, de certa forma, há uma boa vontade muito grande com todos os atores políticos em relação ao Porto Digital. Todo mundo ajudou no longo do caminho, né? E agora a gente está recebendo ajuda privada, assim, do ponto de vista empresarial. Isso tem sido muito importante, mas a gente precisa de um projeto nacional. Isso eu venho batendo muito, porque a gente precisa ter uma estratégia nacional para crescer muito, muito mais agora. Mas a gente tem que entender que essa é a maior oportunidade que a gente teve para empregar nossos jovens em empregos de qualidade, no setor de serviços, e são setores que não poluem, principalmente. Presidente, falar em estratégia para essa valorização do capital humano, de casos de sucesso como o Porto Digital, o 5G hoje tão discutido, 46 bilhões e 700 os espaços colocados à disposição. Como o senhor analisa e vê naturalmente essa correlação para todo o projeto como esse, com a chegada do 5G como mola propulsora? Olha, sobre 2 aspectos. O primeiro é que o 5G vai trazer uma popularização, mas uma espécie de capilarização do acesso à internet. Então, por exemplo, se hoje você tem dificuldade para cabear, levar fibra e tal, com o 5G isso vai facilitar muito, né? Principalmente nas escolas, que hoje você tem muita dificuldade de acesso à internet de qualidade, né? Acesso à internet você tem, mas uma internet de qualidade com boa latência, tudo isso. E você tem um segundo aspecto, que no caso da gente, do ponto de vista empresarial e dos institutos de pesquisa da gente, são fatores importantes, que é principalmente porque ele abre uma gama para muitas soluções de internet das coisas, que hoje a gente não consegue fazer pela baixa qualidade da transmissão de dados via mobile, mas que, até porque o nosso parque é muito voltado para a área de software mobile, mas ele vai possibilitar, na verdade, uma série de novos produtos que vão ser pesquisados e produzidos em ambientes como o CESA, principalmente, e o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, e, na verdade, uma centena de empresas que estão aqui dentro, mas que poderão, a partir de agora, criar novas soluções de mercado a partir do 5G. O que a gente espera, e isso eu acho que vai acontecer, a entrada do 5G vai ser muito mais rápida do que as pessoas estão imaginando. Colocou-se até junho do ano que vem para chegar nas cidades. E outra coisa, tem um fato bem importante. Quando chegar para uma empresa, vai chegar para todas. Porque o fornecedor do material é o mesmo que a Huawei.
Então, por exemplo, quando a gente fala, muita gente fala, como é que a Huawei está no Brasil, né, a empresa chinesa, que é a líder de transmissão de dados, que as antenas que fornecem para Claro, para Vivo, para Oi, para todas elas, né, é justamente equipamento da Huawei. Então, quando eles colocarem, né, os equipamentos de 5G, que já tem uma malha já pronta para entrar em operação, isso vai ser muito rápido, muito mais rápido do que a gente está imaginando. Talvez o que vai demorar muito é justamente em lugares muito afastados, que existe baixa condição econômica do ponto de vista de retorno para se colocar. Então, obviamente, as empresas vão esperar lá o último momento da legislação. Mas isso vai acontecer muito mais rápido do que as pessoas estão esperando. O 5G vai chegar muito mais rápido aí em Caruaru, Recife, do que todo mundo imagina. Presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, foi uma grata satisfação falar sobre inovação, novas tecnologias e a importância que é o Porto Digital para o nosso estado e referência para o Brasil. Satisfação e até o nosso próximo encontro para voltarmos a conversar sobre tecnologias. Eu que agradeço, obrigado e um grande abraço a todos. Satisfação, e o destaque vai chegando ao final, já agendando para sábado que vem, 7h20 da noite, um novo nome de importância para Pernambuco e para o nosso país, conversando sobre empreendedorismo, desenvolvimento do nosso estado e para o nosso país. Um bom fim de semana, sábado que vem, 7h20 da noite, aqui na TV Jornal, um novo destaque.